Olha, primeiro para quem está meio desanimado com o governo Bolsonaro e com os rumos que o Brasil está tomando, eu vou fazer uma pergunta. Você imaginava quando o Bolsonaro foi eleito, lá em outubro do ano passado, você imaginava que em menos de um ano, mais da metade do partido do Bolsonaro, do PSL, estaria contra ele? Você imaginava isso? Você imaginava que o MBL estaria contra o Bolsonaro, que o Alexandre Frota estaria contra o Bolsonaro, a Joyce Hasselmann estaria contra o Bolsonaro, a Janaína Pascoal, o Danilo Gentili, a Raquel Sheherazade, que eles estariam contra o Bolsonaro, contra o governo, que eles seriam oposição hoje? Alguém imaginava isso? É muito difícil que alguém imaginasse isso. O que se imaginava é que o Bolsonaro iria tentar aparelhar tudo e que ele teria um grande apoio da direita por 4 anos e que ele ia acabar com o Brasil. O que acontece é o seguinte, o Bolsonaro hoje ele é um presidente decorativo. Lembra do Temer dizendo que era vice-decorativo? O Bolsonaro é um presidente decorativo, mas ele, ou eu acho que os advogados dele, bolaram uma boa estratégia para que ele consiga levar vários deputados do PSL para outro partido e para que eles tentem conseguir o dinheiro do fundo partidário. Eu já vou falar sobre isso, mas antes, se você é oposição ao Bolsonaro, inscreva-se no canal, chame seus amigos, aqui somos já quase 100 mil pessoas, então chame todo mundo, vamos nos inscrever no canal, isso é um ato de resistência, é um ato de oposição. Aqui, eu e vocês, nós fazemos oposição todos os dias contra esse governo. Então, se não for inscrito ainda, se inscreve. Agora vamos falar da estratégia do Bolsonaro ou dos advogados dele para tentar levar os deputados do PSL para outro partido, porque a gente já sabe que o Bolsonaro quer mudar de partido. Um adendo, a bandeira do Brasil jamais será vermelha, mas o meu microfone é vermelho. Então, vamos lá falar sobre o Bolsonaro e a estratégia dele. O que acontece é o seguinte, para quem não sabe, não vou me alongar muito nesse assunto, o Bolsonaro quer sair do PSL por conta do dinheiro do fundo partidário. É uma guerra de R$500 bilhão. E o Bolsonaro sabe que cada deputado vale mais ou menos R$3.400.000, fora o tempo de televisão e rádio, fora outros benefícios para partidos que têm deputados. E o Bolsonaro quer levar cerca de 20 deputados para outro partido. Ok, só que o PSL não libera. E não há nenhuma prerrogativa na lei que deixe que um deputado eleito saia do partido e vá para outro partido, a não ser que ele tenha uma muito boa justificativa. E a justificativa de, eu vou porque eu gosto do Bolsonaro, não vale na lei, não vale. Então, eles estão mais ou menos ferrados. A estratégia dos advogados do Bolsonaro foi muito boa, foi ontem, mas teve um custo político. O custo político foi a humilhação, porque foi humilhante o que aconteceu ontem. Pois bem, eles decidiram, com o apoio do Bolsonaro, ligar para vários deputados e convencê-los a assinar uma lista. Eles precisavam de 27 assinaturas para que retirassem o líder do PSL, que era o delegado Valdir, que até poucos dias atrás era um bolsonarista ferrenho, e agora não é mais. É oposição. Quem imaginava, volta à pergunta anterior, quem imaginava isso? Tirá-lo da liderança do PSL na Câmara dos Deputados e colocar o Eduardo Bolsonaro como líder do PSL. Essa era a estratégia. A estratégia era boa por quê? Se desse certo, mesmo que por alguns minutos, algumas horas, e deu certo por algumas horas, quando o PSL se articulasse a ala anti-Bolsonaro, que é a maioria no PSL, contra o Eduardo Bolsonaro, no futuro eles vão ter a desculpa de que, olha, os deputados que votaram a favor, que assinaram essa lista a favor do Eduardo Bolsonaro, eles vão poder dizer, estamos sendo perseguidos no nosso partido. O PSL quer nos expulsar porque nós queremos tirar a maioria do Luciano Bivar. Luciano Bivar é o presidente do PSL, é antibolsonarista, a ala antibolsonarista é liderada por ele. Nós queremos tirar a maioria desses antibolsonaristas do PSL. Então eles querem nos expulsar porque nós saindo, a ala antibolsonarista volta a ser a maioria. E nós estamos incomodando essa ala, por isso eles querem nos tirar do partido. Então nós queremos mudar para outro partido e nós queremos também o dinheiro do fundo partidário e o tempo de rádio e TV e os outros benefícios. Eles querem nos expulsar do partido, querem que a gente vá para outro partido e eles querem ficar com todo esse dinheiro, esses benefícios e com a maioria no PSL. Não, nós somos pelo menos 50% ou quase 50% e estamos tentando ser maioria no partido. Essa é a estratégia. Essa estratégia pode sim colar na justiça. A justiça pode entender que realmente o Bolsonaro quase conseguiu maioria. Ele conseguiu 26 assinaturas, precisava de 27.
e a justiça pode entender que realmente há uma perseguição política. Eu, Thiago, acho difícil porque está na cara que foi uma estratégia, que isso foi tudo montado. Mas, enquanto a esquerda fazia piada, porque foi uma humilhação muito grande, o Eduardo Bolsonaro disse que conseguiu as assinaturas. Na hora que a diretoria da Câmara dos Deputados foi conferir, ele tinha 26 assinaturas e o delegado Valdir, que é o atual líder do PSL, tinha 29 assinaturas, tinha mais do que o Eduardo Bolsonaro. Mas, mesmo se ele não conseguisse, como não conseguiu colocar o Eduardo Bolsonaro como líder, pelo menos o Bolsonaro sabe quem está contra ele e quem está com ele e quem está contra ele. Ele já sabe, ele dividiu, ele obrigou todos os deputados do PSL a tomarem partido, a escolherem um lado. Ou você está comigo ou você está contra mim. Claro que alguns deputados podem ter assinado uma lista ou outra e não tem essa opinião, porque alguns deputados podem ter assinado a favor do Eduardo Bolsonaro simplesmente porque não gostam do delegado Valdir ou porque não gostam da maneira como o PSL está se articulando na Câmara e não tem nada a ver com o apoio deles ao Bolsonaro ou ao Luciano Bivar. Isso acontece, um ou outro deputado é isentão, mas o Bolsonaro obrigou todo mundo a tomar uma decisão. Então, foi uma estratégia, assim, do ponto de vista estratégico, uma estratégia muito boa. Mas o que acontece foi a humilhação. O Eduardo Bolsonaro ficou líder do PSL na Câmara dos Deputados por menos de 24 horas, por poucas horas. Menos de uma hora depois, o delegado Valdir já disse, eu tenho aqui uma lista com 32 assinaturas. Conferiram das 32, 29 bateram e era mais do que as 26 que tinha o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro também disse que tinha umas 30 assinaturas, mas o documento dele tinha apenas 27, uma não bateu, e aí ele ficou com 26, 29 contra Bolsonaro, 26 pró-Bolsonaro. Essa é a estratégia do Bolsonaro, ele vai tentar usar isso para alegar que esses deputados estão sendo perseguidos e que eles têm que mudar de partido para acabar com essa perseguição e tentar puxar esse dinheiro do fundo partidário, o tempo de televisão e rádio para a campanha do ano que vem e tudo mais. Essa foi a estratégia. O que acontece é que o Bolsonaro está isolado, agora ele se isolou de vez. A Joyce Hasselmann, que era líder do governo na Câmara, ela já foi destituída. O Bolsonaro tirou a Joyce Hasselmann, colocou um deputado do MDB, um deputado que inclusive no governo Lula e Dilma era aliado do PT. Olha só, para os bolsonaristas que odeiam tanto o PT, o Bolsonaro coloca um procurador-geral da República que era comunista, petista, coloca um líder do governo na Câmara que era aliado do PT e ele tirou a Joyce Hasselmann, que saiu falando um monte, dizendo que está cansada de tentar consertar as atrapalhadas do governo e tudo mais. E o que acontece é que o Bolsonaro está completamente isolado. Veja bem, a Dilma caiu em 2016. A Dilma tinha muito, mas muito mais apoio em 2016 do que o Bolsonaro tem hoje, em 2019. Aí você pergunta, tá, Thiago, mas por que o Bolsonaro não cai? Não quer impeachment já? Gente, em política tem uma coisa que a maioria das pessoas, não é que as pessoas não entendem, as pessoas têm uma sede de imediatismo, as pessoas querem tudo imediatamente, eu quero agora. Mas em política tem uma coisa que é a paciência. A gente tem que ter muita, muita paciência. O Bolsonaro está sendo cozinhado em banho-maria. Ele está assim em banho-maria, em fogo brando, fogo baixo, pouco a pouco. O Bolsonaro é um presidente decorativo. Ele só tem o poder da caneta Bic dele, que nem é mais Bic, ele disse que é compactor, porque a Bic é francesa, apesar da Bic ser produzida em Manaus, caneta, e ele só tem esse poder. E o Congresso derruba qualquer veto dele. Inclusive o PSL ajudou a derrubar um veto dele 2 dias atrás. O Bolsonaro está tão isolado que ele não conseguiu a maioria no próprio partido dele. Imagina, no governo Dilma, em 2016, pouco antes dela cair, se a Dilma tentasse mudar o líder do PT na Câmara. O PT inteiro iria com ela e diria, ei Dilma, quem você quer que seja o líder do partido? Ok, vamos votar nessa pessoa para ser líder. O Bolsonaro não tem nem esse poder. O Bolsonaro vai ter que ir para algum partido nanico ou criar um novo partido, ele vai ter que brigar na justiça para conseguir algum dinheiro de fundo partidário, para conseguir algum tempo de rádio, TV e outros benefícios que o partido tem, que os partidos ganham tendo deputados. E a chance dele perder é enorme, mas enorme. O Bolsonaro corre o risco de virar um presidente sem partido ou num partido minúsculo, que não tem deputados, que não tem tempo de rádio e TV,
que não tem dinheiro de fundo partidário e que tem quase 500 deputados na oposição. E esses 500 deputados não estão interessados em impeachment agora. Não estão. Eles estão interessados em deixar o Bolsonaro... Aí eu vou roubar as palavras do senhor Aécio Neves. Deixar o Bolsonaro sangrar. O Bolsonaro vai sangrar. Ele está em banho-maria, ele está numa sangria, sangrando pouco a pouco a pouco. Ontem eu falei, o fim do Bolsonaro vai ser triste. Gente, vai ser triste para eles. Para nós vai ser bem feliz, porque o Bolsonaro vai acabar humilhado. É isso que vai acabar. É assim que o Bolsonaro vai acabar. Ele não tem apoio de nada e nem ninguém. E quanto, por exemplo, o Sérgio Moro. Lembra do Sérgio Moro um ano atrás, quando ele aceitou ser ministro do Bolsonaro? Lembram disso? A gente pensou, caramba, Sérgio Moro que prendeu o Lula sem provas, Bolsonaro que odeia o Lula, a gente tá ferrado, eles vão aparelhar tudo. Gente, não aconteceu nada disso, não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi exatamente o contrário. A mulher do Sérgio Moro, a esposa dele, falou, faz 2 dias ela colocou no Instagram uma mensagem dizendo assim, ó, levanta a cabeça e sai daí. É uma indireta, bem indireta, dizendo assim, ó, o Sérgio Moro não vai ficar muito tempo nesse governo. O Sérgio Moro está esperando o barco estiver quase afundando para ele ser um dos últimos a pular do barco. A estratégia do Sérgio Moro é simples. Ele sabe que o Bolsonaro tem um apoio popular de cerca de 20% da população. E o Sérgio Moro precisa desse apoio popular se ele quiser ser presidente um dia. Ele não pode trair esse apoio popular. E o Sérgio Moro, eu não sei se é a estratégia dele, que eu não acho que ele seja inteligente o suficiente para isso, ou se é da esposa dele ou de alguma outra pessoa. Mas o Sérgio Moro, ele vai tentar ser leal ao Bolsonaro, pelo menos na frente das câmeras, não nos bastidores, na frente das câmeras, até o último instante. E no fim, quando ele sair, ele vai falar, ó, eu saí porque eu tentei combater a corrupção e o Bolsonaro não me deixou. E aí ele vai afundar o barco do Bolsonaro de vez. E ele vai manter toda a fama dele de juiz anticorrupção, que a direita acredita nisso. Veja bem, eu não acredito, você não acredita, mas a direita acredita que o Sérgio Moro é contra a corrupção. Ele vai manter toda essa fama, ele vai conseguir puxar boa parte dos bolsominions pro lado dele, ou se não para o lado dele imediatamente, quando tiver eleição, eles vão falar, ó, o Sérgio Moro nunca traiu o Bolsonaro, pelo menos. Foi o Bolsonaro que traiu o Moro. Essa vai ser a estratégia do Sérgio Moro. Enquanto isso, o Bolsonaro está tentando puxar os deputados por outro partido para tentar articular alguma coisa no futuro. Mas o Bolsonaro não tem apoio nenhum no Congresso e o Bolsonaro tem um outro problema que é o pior. O Bolsonaro aprovou várias reformas, ele prometeu cargos, prometeu emendas, prometeu tudo para os deputados e ele não cumpriu. E uma pessoa mentirosa, uma pessoa sem palavras, não consegue nada na política. Essa pessoa vai ser sempre escorraçada. E o Bolsonaro está lá em banho-maria. A gente só espera o dia em que o Rodrigo Maia vai assinar um dos processos de impeachment dele e dar continuidade. Para quem não sabe, tem mais de 20 processos de impeachment para o Bolsonaro já protocolados. Então não adianta, vamos fazer o impeachment. Só falta o Rodrigo Maia assinar um deles, e dar continuidade. Vamos aqui dar continuidade a esse processo de impeachment. Pum, fim, acabou. E aí anda, e eu duvido que o Bolsonaro consiga 1/3 dos votos, 2/3 dos votos da impeachment, menos de 2/3, não. O Bolsonaro precisa de 1/3 dos parlamentares com ele. Eu duvido que ele consiga 1/3 dos votos com ele, porque ele não tem apoio popular, ele tem apoio de 20, 25% da população, ele não tem apoio do Congresso, ele não tem apoio do Judiciário, ele não tem apoio de ninguém, de nada. É isso. O fim do Bolsonaro está chegando. Então, falei ontem, nós não fomos na posse, mas nós vamos de vermelho. Eu vou de vermelho no impeachment. Hoje eu não estou de vermelho, mas o microfone está vermelho. Então, gente, calma. Muita calma. Na política as coisas demoram. Pense num desses manipulados de direita. Eles ficaram anos e anos e anos tentando derrubar o PT. Eles ficaram anos e anos e vários anos acreditando em fake news contra o PT e achando que agora o PT vai cair. E aí o que aconteceu? Perderam a eleição em 2006, perderam em 2010, perderam em 2014 e aí conseguiram dar o golpe só em 2016, mais de 10 anos depois do mensalão, quando teve muita gente manipulada. O que acontece agora é que vai ser muito mais rápido, o Bolsonaro não está nem 1 ano no poder, então calma. Os manipulados da direita esperaram mais de 10 anos, nós temos a verdade do nosso lado, vai demorar pouco, o Bolsonaro vai cair. E, caiu o Bolsonaro, vem Mourão outro. Não, a esquerda vai voltar ao poder, mais cedo ou mais tarde as coisas vão melhorar.
Gostou do vídeo? Curte, compartilha. Falou!